tirarmos um minuto para falar com Deus, para orar a Ele, para nos alegrar. E há tantos mandamentos que a Bíblia fala de como falar com Deus. Se tiveres um ou dois reunidos, ali também Deus está. E quando fores, orares, entra para o teu quarto, e o teu pai em segredo, ele vai te ouvir. Daniel, quando ele estava na grande Babilônia, naquele mundo antigo, ele entrava para o seu quarto, e a palavra nos fala que a janela estava aberta, e ele se colocava com os seus olhos voltados para Jerusalém. Seus olhos estão voltados para os planos de Deus, para aquilo que Deus ele tem para a sua vida. Eu sei que são dias difíceis, dias trabalhosos, onde vários meios têm tentado nos ocupar de tantas formas. Mas será que você tem separado um momento com Deus? Um momento de comunhão? Um momento de oração? Ou você está mesmo naquela rotina, dizer, olha, Deus me abençoe em nome de Jesus, amém. Deus ouve também. Mas na nossa vida espiritual é necessário relacionamento, é necessário intimidade, é necessário comunhão, é necessário se achegar a Deus. Isso é tão gostoso, meus irmãos, porque isso cria um relacionamento. Para se você conhecer ao outro, você precisa de relacionamento, de intimidade, de comunhão. João criou isso durante o ministério de Jesus, a ponto de deitar no seu peito e estar ali perto de Jesus. Você está perto de Jesus a cada dia. Ele que morreu e deu a sua vida por cada um de nós. Sabe, meus queridos, eu quero te encorajar a viver dias que a palavra nos fala que não são dias fáceis. A palavra nos diz que no mundo nós teremos aflições. Aflições. E talvez eu começar aqui a abordar palavras que está tudo bem, que tudo vai tranquilo, talvez eu iria mentir para você, para a igreja, porque não é isso que estamos vivendo. São dias trabalhosos, dias difíceis, dias de conflitos, dias de guerra. E nós, como servos do Senhor, sim, almejamos um dia onde a palavra fala que seremos chamados para estarmos com Deus. Talvez na morte física, mas também na transformação. Porque ninguém sabe o dia nem a hora, mas Ele virá. E meus queridos, os sinais apontam para a igreja que tudo isso que pregamos e falamos está bem perto de acontecer. E é necessário estarmos preparados para esse conflito, essa guerra. Quando me perguntaram qual que é a mensagem hoje, a mensagem é de conflito, é de guerra. Porque vamos enfrentar guerras. Mas a mensagem também é de recurso de Deus, de providência, de sustento, de livramento, de proteção de Deus para a nossa vida. Isso é importante, porque Jesus deixou claro que teríamos aflições, mas teríamos também o recurso divino de Deus para as nossas vidas. Teremos a providência. Porque quando Deus ele tira um povo de 400 anos de escravidão ali do Egito, Ele não só tirou, mas também cuidou. E quando Deus diz que vai te tirar, vai te livrar, é porque Ele está cuidando, Ele está renovando, Ele está transformando, Ele quer te abençoar. E a nossa vida no processo de saída
é sempre, a cada dia, um processo contínuo. Não é uma vez salvo e salvo para sempre, não se engane. A nossa vida é um processo onde somos eleitos segundo a presciência de Deus. Deus nos chamou desde o ventre para sermos eleitos, mas durante essa nossa vida recebemos um chamado de Deus. Eu não sei que dia que cada um de vocês receberam um chamado, talvez o seu chamado seja hoje e você precisa ouvir este chamado. E depois desse chamado, vivemos um processo contínuo que vai acabar, sabe quando? Quando este corpo corruptível for transformado. E não vai ser aqui nessa terra, vai ser na eternidade. No lugar onde que Jesus falou, eu vou preparar um lugar para que vós também estejais comigo. Olha que lindo isso. Deus não é um Deus egoísta, um Deus que faz as coisas por si próprio, mas Ele preocupa com os seus filhos, com aqueles que querem serem chamados também filhos de Deus. E meus queridos, eu quero dizer, se você está preparado para ouvir essa palavra. Você é forte? Pergunta o seu colega, o seu irmão do lado, você é forte? Você é forte? Você não tem medo? Se não tem, seja forte. E quando falta fortaleza, quando falta sustento, entra o medo. E meus queridos, medo é um estado emocional que surge diante de uma situação de eventual perigo. Quantos de nós, quando perdemos a coragem, a força, nos deparamos num estado de medo? E isso começa a invadir o nosso ser, causando depressão, ansiedade, angústia, sofrimento. Por quê? Porque perdemos a coragem. Deixamos de ser forte. E meus queridos, com isso entra a fobia, que é o medo exagerado de algo ou de alguma situação. Astrafobia, medo de trovões e relâmpagos. Interessante que claustrofobia, medo de lugares apertados. Autofobia, medo de ficar sozinho. Aracnofobia, medo de aranhas, e agora a ciência começa a intitular o nome das fobias. E são tantas, não é verdade? E qual seria o medo de estar distante de Deus? Porque o que nos distancia de Deus é o pecado. É a falta de força que muitas vezes nos invade e deixamos de ser fortes e corajosos. Meus queridos, no livro de Juízes, capítulo 6, nós estamos começando a entrar na palavra do Senhor. Nos fala a história de Gideão. Um homem medroso, mas também foi encorajado a ser forte e valente, para que na sua vida fosse estabelecido o plano de Deus. E a gente começa a ver na vida de Gideão, que foi um juiz, e que viveu num período mais obscuro da palavra do Senhor. O livro de Juízes. Onde havia um povo que Deus enviava recursos, levantava juízes, levantavam homens e mulheres para julgar com honestidade, para trazer o ensinamento, para trazer a lei de Deus. E o povo, por certo momento, ia ansioso, corajoso, mas quando esse juiz faltava, o povo lembrava do passado. Há um texto muito
forte que é dito em Apocalipse: lembra depois de onde caíste e arrependa. E essa palavra é para quem caiu. E o povo de Deus estava assim, caído nas lembranças do passado. E o passado tem gerado na vida de muitas pessoas uma fobia, um medo, uma angústia tão grande, que as pessoas não conseguem voltar à essência de Deus. E isso é muito forte, meus irmãos, porque tem pessoas hoje aprofundadas na depressão, que trazem consequências severas para a saúde física e mental. Mas nessa noite, meus queridos, Deus está aqui para repreender toda a depressão, toda a ansiedade, toda a angústia, toda a falta de coragem, toda a falta de força, porque Deus quer levantar nessa noite homens e mulheres corajosas, que querem estar e dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Me faltou ansiedade, me faltou coragem, me faltou determinação, eu sei, mas Deus nesta noite, Ele vai trazer a esperança, a alegria a muitos corações. Gideão estava escondido. A palavra nos fala que Gideão, ele estava malhando o trigo no lagar. E o lagar não era lugar de malhar trigo, era de pisar as uvas. Não era para ele estar ali. Mas a palavra nos diz, a partir do versículo do capítulo 6 de Juízes, que o povo desobedeceu ao Senhor. Eu quero te dizer isso, porque a minha mensagem não é sobre desobediência, mas é sim estar com Deus, ser corajoso, ser forte, estar animado, convicto de que estamos numa caminhada difícil, mas seremos vencedores. Mas Gideão estava no lagar escondido com medo. O capítulo 6 nos diz que o povo estava com medo dos medianitas e dos amalequitas. E por 7 anos o povo viveu assim, atormentado, assombrado, fraco, porque o povo de Deus ia lá, plantava o trigo, fazia ali o seu plantio, mas na hora da colheita, sabe quem vinha? O inimigo. Será que isso não está tão parecido com os dias de hoje? Pessoas que estão plantando, construindo sonhos, construindo famílias, mas na hora de colher, o diabo tem vindo e arrancado tudo. Triste, né? Muito triste. E tudo isso aconteceu por causa de desobediência. Por causa do povo não querer ouvir a voz do Senhor. E domingo de manhã, a palavra que foi trazida aqui, que é melhor obedecer do que permitir que os amalequitas, os midianitas venham e roubem. Porque isso é sacrifício. Há pessoas que nessa última hora estão morrendo. Há pessoas que estão nesta hora dizendo e deixando as suas últimas palavras em cartas e mandando mensagens e terminando com a sua vida, porque não encontram mais em si forças, não encontram mais em si meios de continuar a vida. Sabe por quê? Porque o inimigo veio e roubou tudo. E meus queridos, nós como servos do Senhor, nós precisamos entender que não é essa a nossa posição. Não é a última palavra nossa, não é nossa mesmo, mas é de Deus. Gideão, ele foi um juiz levantado para livrar o povo do cativeiro. E meus queridos, nessa condição de desobediência,
há um negócio muito interessante, como a terceira lei de Newton, que toda ação, ela tem uma reação. Todo pecado gera consequência, e essa consequência é o distanciamento de Deus. Eu preciso te dizer isso. Assim como lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, naquele momento, quando eles desobedeceram, houve em si uma consequência. A palavra nos diz que a terra, a partir daquele momento, começou a produzir espinhos. A reação do pecado, da desobediência. A mulher começou em si ter dores na hora do parto. O homem precisou agora trabalhar e suar, para que pudesse alcançar algo, porque antes estava Adão lá lavrando, cuidando da terra, e era dado toda a providência de Deus, mas a partir daquele momento de desobediência, foi necessário sim, uma ação de Deus, porque quebrou um contato, uma ligação de Deus com o homem. Quando Deus desceu da sua eternidade para conversar ao fim da tarde com Adão e Eva, onde estava Adão e Eva? Estavam escondidos da sua nudez, da sua vergonha, porque desobedeceram. Quando nós pecamos, caímos num momento de vergonha, não conseguimos ter contato com Deus, não conseguimos ver fisicamente, não conseguimos sentir a sua presença. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva, e a gente começa a ver, a partir daquele momento, vários momentos de desobediência na vida do povo de Deus, que distanciou. E agora, neste momento, em Juízes, num período de Gideão, houve essa ligação, houve essa quebra de elo, onde o povo ficou 7 anos escravizado. Quantos anos você está escravizado? Quantos anos você não ouve Deus mais falar? Quantas das vezes você não se arrepia em sentir o Espírito Santo de Deus tocar na sua vida? Meus queridos, é necessário, o homem é alma vivente, criada pelo próprio Deus. Quando a criação do mundo foi feita ali, Deus com as suas palavras, Ele criou o mundo, mas nós fomos criados da sua mão, a sua imagem. Ele nos criou. E agora, meus queridos, a gente começa a ver a situação do povo, 7 anos cativo, 7 anos longe de Deus. Eu gostaria de te dizer, porventura, se você nesta noite está distante de Deus, não perca tempo. Já estamos findando mais um ano, né? Como passou rápido. Como passou rápido. E talvez desde janeiro até agora você não conquistou nada, você não conseguiu, porque os midianitas, os amalequitas estão vindo em toda a colheita e arrancando tudo, levando embora. Chega! Não dá mais para viver dessa forma, distante de Deus. Precisamos estar em conexão, em espírito, em verdade com Deus. E eu preciso te alertar isso nessa noite, porque os dias estão chegando. Talvez você na condição que está, você não vai suportar o que está para vir, mas você estando com Deus, sim. Deus te dará um espírito de coragem, de fortaleza, de alegria, que mesmo estando diante das provações, você vai conseguir se alegrar em Deus. Nós conseguimos ver tantos homens de Deus que na batalha, na provação, descansaram em Deus. Vários reformadores, vários homens que foram jogados na fogueira,
Alguns há relatos que ao queimarem vivo ali estavam cantando ao Senhor. E saiu deles um aroma que parecia um perfume suave, que todos conseguiram sentir naquela hora. Meu querido, em você precisa exalar um perfume perfeito, o perfume de Deus. E o povo havia se escondido em várias cavernas e locais por causa do medo que tinha dos medianitas. Onde você está se escondendo nessa hora? Talvez Deus está te chamando a cada dia e você está se escondendo. Porque deu mais ouvido ao medo do que ser forte, corajoso. E meus irmãos, a gente começa a perceber que o inimigo começa a roubar. No versículo 4 fala que eles roubaram os alimentos, roubaram as ovelhas, roubaram os jumentos daquele povo. Alimentos fala de estar distante de Deus, sem ouvir a sua palavra. Sem bois era sem oferta, sem adorar a Deus. Jumentos que era usado ali para o trabalho, para se mover de um lado para o outro. O povo estava parado, estático. Mas, meus irmãos, assim o povo, a palavra nos fala que se empobreceu. Mas agora a gente começa a perceber que havia um homem separado por Deus. Eu quero dizer que nessa noite há homens e mulheres de Deus separados para realizar a sua obra, para realizar aquilo que Deus ele tem, para anunciar este mundo. Eu gostaria que a gente entendesse que uma situação, um momento, mudou a situação daquele povo, após 7 anos de escravidão. Olha o que a palavra fala, que qual foi o momento que a situação de Israel começou a mudar. A palavra nos fala que então os filhos de Israel começaram a clamar a Deus. Meus queridos, nós estamos nessa noite aqui na terça da resposta, porque a nossa situação vai mudar, porque nós vamos começar a clamar. Por muitos que chegaram aqui desanimados, fracos, sem coragem, angustiados, nessa noite vai sair daqui clamando ao Senhor, ao Deus eu sou, ao grande, ao que opera milagres, que é homem de guerra, que é general, que vai à frente das nossas batalhas, e antes que tudo aconteça, nós já declaramos que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E a palavra nos diz que então eles começaram a clamar. Clamor é uma súplica, um pedido, no intuito de rogar alguma coisa a alguém, implorar com instância, em tom elevado de voz. Isso é clamor. 7 anos de escravidão o povo já não aguentava. E talvez nessa noite, eu creio que há pessoas que entraram aqui clamando ao Senhor, com uma súplica, um pedido, impondo uma instância em tom elevado. Eu quero dizer para você que chega de sofrer, chega de 7 anos de tormento dos medianitas e dos amalequitas, porque é tempo de viver o novo de Deus para a sua vida, e você precisa mudar. Gideão já não aguentava mais aqueles saques, aqueles roubos, aquela situação que trazia pobreza para o seu povo. E então Deus, ele fala a Gideão. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão no versículo 12 do capítulo 6 e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. E nessa noite, Deus também está aqui dizendo a mulheres e homens: o Senhor é contigo. Sabe,
Interessante que quando isso acontece, quando Deus diz, olha, o Senhor é contigo, homem valoroso, talvez nos assustamos, talvez temos medo, porque os 7 anos, às vezes, foi tão difícil, que nos assustamos, e começamos a dar desculpas acerca daquilo que Deus verdadeiramente nos falou. Gideão disse, ai meu Senhor, se é o Senhor conosco, porque tudo isso nos sobreveio. Interessante que na nossa fragilidade, na nossa situação com o homem, a gente começa a questionar, olha Senhor, por que tudo isso veio sobre nós? E começamos a nos adaptar e começamos a ser o velho homem, mesmo depois do chamado de Deus. Porque nos sobreveio tanta destruição, porque estamos nessa situação. Quantas vezes você já se pegou perguntando, quando Deus falou assim, olha, eu vou te dar uma bênção, vai vir uma promessa sobre a sua vida, e por um certo momento você se pegou dizendo, olha Senhor, por que estou assim? Por que essa situação? E Gideão conhecia os grandes feitos que Deus havia feito, desde a saída do povo do Egito até os dias dele. Ele viu, ele sabia que Deus havia tirado o seu povo com mão forte do Egito. Ele sabia que havia aberto o mar vermelho para o povo sair. Ele sabia que no deserto o povo havia sido alimentado, que havia dado todo o recurso de Deus para a vida do seu povo. E agora ele, naquela condição, ele sabia que Deus era grande e ele ainda se questiona. Quantas das vezes, meus queridos, somos questionadores e duvidamos daquilo que Deus tem para nós? Meus irmãos, as nossas desculpas não vai impedir de Deus agir na nossa vida, porque Deus, Ele vai mudar a sua situação. Deus, Ele vai te capacitar, Ele vai te moldar, Ele vai te dar força. E meus irmãos, em meio àquela situação, Gideão começou a pensar diferente. Qual é o seu pensamento no momento do caos? Quais são os seus pensamentos no dia da adversidade? Porque havia pessoas que estavam ali nas tocas, escondidas. Você se ajunta aos desanimados ou você começa a se questionar? 7 anos de escravidão. E agora Deus quer fazer novo na vida do seu povo. O capítulo 6, ele é dedicado a um homem, Gideão. E o Senhor, Ele traz palavras para ele, olha, o Senhor é contigo, homem valoroso, vai nessa tua força, paz seja contigo. Olha só, Deus animando, Deus transformando, Deus edificando a vida de um homem que estava com medo, dizendo a ele, olha, você é homem valoroso, você é especial para mim, você vai nessa tua força, porque a sua força não é sua, é minha, eu que colocarei essa força em você. E a gente começa a perceber na Bíblia como havia homens que não tinham forças em si, mas as forças vinham de Deus. Sansão, um homem que era dotado de uma força extraordinária. Mas essa força vinha de Deus. Davi, eu vejo Davi lutando ali com um leão, um menino pequeno de baixa estatura, mas quando ele derrota uma fera, eu não acredito que seja a força nele mesmo. A força vinha de Deus. Quando aquele pequeno homem que desafia um gigante, eu não acredito que a força era só dele, a força era de Deus. E ele vai lá e derruba o gigante. E meus queridos, nessa noite, por mais que falte força ao seu coração,
através do Espírito de Deus, Deus vai te encorajar, vai te dar certeza, vai te dar vitória. E porque Deus preparou um homem, porque Ele tem um propósito. Deus tem uma aliança com o seu povo. E Ele falou que Ele não iria quebrar, Ele não iria anular essa aliança. E por isso Deus a cada dia levantando homens e mulheres. E a gente percebe que no livro de Juízes há vários juízes, tanto mulher como homem. E nessa noite eu vejo também mulheres e homens que estão aqui sendo capacitados, cheios de coragem, para que os seus corações estejam abertos, para que não seja a nossa força, mas a força que vem do alto. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, Deus fala com um homem que questionou, que não acreditava, que por um momento sentiu-se desamparado. Olha, Senhor, por que veio tanta destruição? Faltou fé, faltou coragem. Mas, meus irmãos, eu quero que você entenda isso, que as lutas não significam a ausência de Deus. Talvez você está passando por luta e provas, isso não quer dizer que isso seja a ausência de Deus. Muito pelo contrário, Deus quer te provar, Deus quer te capacitar, Deus quer te levar a um patamar diferente do que você está hoje. Talvez até hoje você se encontrou num patamar, mas Deus quer te levar a lugares altos. Por isso Deus está te provando, e a prova é de Deus. E Deus, Ele não vai te dar luta maior que você possa suportar. Permaneça firme, com coragem, porque Deus, Ele vai te capacitar. No capítulo 7, Deus, Ele tem um propósito com o seu povo. Através de um homem, Deus, Ele capacita um povo. E agora a gente começa a perceber que Deus, Ele começa a agir de forma extraordinária. Por quê? Porque Gideão estava indo para uma guerra. Eu disse aqui no início que a nossa vida é uma constante guerra, são adversidades, são provas, são lutas, são circunstâncias que passamos. E agora Gideão, ele se depara com 135 mil homens, chamados de amalequitas e midianitas. No versículo 5 do capítulo 6 de Juízes, a palavra nos fala que eram como gafanhotos, era um número muito grande. E agora Deus de novo traz a Gideão e disse: olha, eu te chamei, vai nessa tua força e livrarás Israel da mão do inimigo. Porventura não te enviei eu? E olha que interessante, no capítulo 15, neste mesmo texto, a palavra nos fala que o Senhor olhou para ele, para Gideão. E olha o que o salmista diz no capítulo 34, versículo 15, diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Meu querido, se você está clamando nessa noite, eu quero dizer que os olhos do Senhor estão atentos para te ver, e os seus ouvidos para te ouvir. Esse é o nosso Deus, o Deus que servimos, que a palavra fala que a sua mão não está encolhida para que não possa abençoar, nem os seus ouvidos estão tapados para que não possa ouvir o clamor do seu povo. E Deus agora traz uma palavra de ânimo para Gideão: olha, vai na tua força. E é essa mesma palavra nessa noite que Deus tem para você, mulher, para você, homem, para você, meu querido: olha, vai nessa tua força, eu sou contigo. O Senhor está olhando para você.
Deus sempre quando quer mudar a vida de alguém, Ele traz uma palavra. Talvez você veio aqui nesta noite e não foi em vão. Você veio aqui porque você precisava de uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória. Gideão diz: Senhor, a minha família é a menor e a mais pobre. Não importa o quão improvável você seja, mas Deus quer te capacitar, meu querido. Deus quer te transformar. Deus quer te dar coragem. Deus quer te dar força. Mesmo diante de dias difíceis. E agora no capítulo 7, nós percebemos que a batalha vai começar. Olha, Deus Ele prepara, Ele separa um homem, transforma, o anima, o sustenta, o transforma, para que agora ele pudesse estar à frente de uma batalha. O que Deus está te fazendo é te animando, te dando força, para você enfrentar as batalhas da vida. E às vezes Deus é diferente, né? Deus Ele age de forma improvável. O inimigo tinha 135 mil homens. E agora Gideão, ele faz uma proclamação em Israel, e sabe quantos homens apareceram? 32 mil homens. Na nossa matemática, a gente pode fazer as contas, 103 mil homens era a diferença de um exército para o outro. O exército inimigo era 103 mil homens a mais que Gideão. Olha só como na vida, às vezes, parece que tudo está contra nós. E por isso nos falta fé, nos causa medo e falta de coragem. Por quê? Porque parece que o inimigo é maior. E Deus vai encorajando. Só que Deus, Ele age ainda de forma mais espetacular. Porque Ele vira para Gideão e fala assim: Gideão, você está com muito homem. 32 mil homens, Gideão, é muito homem. Você fala o que você vai fazer, Gideão? O povo está contigo. Olha, Juízes 7:2, disse o Senhor: Gideão, muito é o povo que está contigo, para eu dar aos medianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. E meus irmãos, quando a gente percebe que a gente cai na desobediência, o povo estava, a gente começa a nos exaltar. A gente começa a se achar que nós somos rei de tudo. E o que Deus queria fazer com o seu povo era tratar o povo para que com 32 mil homens o povo não entendesse que eles foram vitoriosos, porque tinham um número talvez maior, no sentido de Israel, não se comparando ao inimigo. Mas agora Deus faz a primeira baixa do exército de Gideão. Versículo 3, acompanhem. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte. Retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. E então voltaram o povo, 22.010 ficaram. Que situação, hein? De 32 mil nessa chamada, 12 mil voltaram para trás. Meus irmãos, essa é a triste realidade de muitos nessa hora, que estão com medo, são tímidos e que estão voltando para trás. Gideão poderia ter sido mais um número de ter voltado para trás, de ter sido medroso e tímido. Mas não, ele ouviu a voz de Deus e perdeu o medo, perdeu a timidez, porque ele sabe que os medrosos, os tímidos, para esses, olha, que a palavra fala em Apocalipse 21:8, mas quanto aos tímidos, não herdarão o reino de Deus. Os medrosos, fala em 2 Timóteo 1:7,
1:7 diz: com efeito, Deus não nos deu um espírito de covardia. Meus irmãos, para essa última hora, precisamos ter um espírito de coragem. Precisamos ter ousadia. Não é isso que a palavra fala? Temos que ter ousadia para entrar no Santo do Santo. E Gideão, ele vê ali 12 mil homens voltando para trás. Não se omita, não seja medroso nessa batalha. Confie naquilo que Deus tem falado para a sua vida. Na segunda baixa do exército, a gente consegue acompanhar aí, e diz Deus ainda a Gideão: olha, Gideão, muito é o povo que está com você. E agora, olha, manda o povo descer as águas. Então disse o Senhor a Gideão: qualquer que lamber as mãos com a sua língua, como lambe os cão, este porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar e ajoelhar e beber. E foi o número do que lamberam, levando mão à boca, 300 homens. Olha só, hein? De 32 mil homens, sobraram apenas 300 homens. Nessa segunda baixa, sabe o que Deus estava mostrando? Hoje, se você for em Israel, você consegue ver homens, mulheres e até crianças com armas para se defenderem. É um povo de conflito, que vive guerra dia e noite. Pessoas que dentro da sua casa há containers de proteção antibombas, porque vivem em eternos conflitos. Meus irmãos, não largue as armas, não se rendam. Nós vemos em Neemias, quando Neemias estava ali com um povo que havia vindo a Jerusalém para reconstruir o muro. Estavam uns com ferramenta de trabalho numa mão, mas com armas no outro. Porque eles sabiam que a hora que o inimigo viesse, eles estavam preparados. Meus irmãos, você precisa estar preparado, porque quando vier o inimigo, quando vier o medo, você em nome de Jesus vai repreender, e você não vai ser medroso, você não vai ser tímido, porque você vai estar confiante na presença do Senhor. Deus é um Deus direcional, Ele não manda recado. Se você veio aqui nessa noite, se você separou esse tempo, é porque Deus te chamou. Meus queridos, eu já estou encerrando este culto, e Deus agora, Ele começa a instruir a Gideão para que naqueles 300 homens se dividissem em três partes. Olha só, Deus agora com 300, Ele manda ainda dividir, e manda 100 para um lado, 100 para o outro, e o outro 100 para uma outra parte. Mas a gente começa a perceber que Deus tinha um propósito, um plano nisso. Juízes 7:16, então dividiu os 300 homens em 3 companhias, e lhe deu a cada um na sua mão, sabe o quê? Buzinas, cântaros vazios, tochas acesas nas mãos. Está aí o segredo de tudo, meu querido. Achamos que a matemática de Deus não vai dar certo. E às vezes nós, como desobedientes, como com ouvidos tampados, não damos ouvido àquilo que Deus Ele está falando. De 30 e tantos mil homens, caiu para 300. Mas eram homens valentes, homens que colocaram o seu coração naquela batalha. Você tem colocado o seu coração, a sua necessidade perante o altar do Senhor, e seja o que acontecer, tudo está na dependência de Deus. Você confia nele, você tem fé, e fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Você acredita que daqui 1 mês, 2 meses, a sua resposta vai vir, o projeto de Deus e o plano de Deus vai se cumprir? Então se aliste para a batalha.
Não importa quantos são, mas importa que Deus é o nosso condutor. Ele é quem nos dirige. E então Gideão, ele coloca buzinas na mão de cada um. Meus queridos, nós somos chamados para proclamar o reino de Deus. As buzinas eram para ser tocadas. Precisamos anunciar o Evangelho. Precisamos anunciar as boas novas. E há muita gente que tem ouvido e que ainda não ouviu essa palavra. Mas a palavra fala, quem tem ouvidos ouça, e nós somos bocas de Deus para anunciar essa palavra de Deus. Por quê? Porque nós temos experiências de renovo, de fortalecimento que Deus nos deu. Tantas experiências Deus tem dado ao seu povo, para quê? Para que sejamos fortes e corajosos. E Deus nessa noite tem te colocado buzinas, para você buzinar mesmo. Minha esposa contando para mim hoje que ela foi buscar o meu filho, Davi, e uma pessoa assim, repentinamente, passou na sua frente, e ela, na sua reação, ela buzinou. Olha que a minha esposa é da paz, hein? Tacou a mão na buzina. E o pior de tudo é que a pessoa que fez a imprudência estava indo para o mesmo lugar que ela, na escolinha. Só que a buzina serve para alertar. E quando ela chegou lá, a pessoa se deparou com ela e toda sem graça disse, me desculpa, eu fui errada. Eu passei num lugar que não devia passar, eu não vi a faixa porque tinha um casal passando naquele lugar. Porque a buzina, ela alerta. E meus queridos, nessa última hora, a igreja do Senhor está neste mundo para alertar, para buzinar mesmo. Jesus, Ele vai voltar. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas Ele vai voltar. Essa é a proclamação do reino, é a chave da resposta que muitos lá fora estão precisando. Gideão coloca na mão dos valentes cântaros vazios. Por que não cheios, né? Mas cântaros vazios fala do nosso coração, da nossa humildade, do quanto nós nos colocamos perante Deus. E vazio, sabe por quê? Porque queremos ser cheios do Espírito do Senhor. Paulo diz, não temos porém esses vasos de barro, para que o poder de Deus seja colocado sobre a nossa vida. Meu filho, minha filha, meu querido, minha irmã, você está sendo preparado para a guerra e vai ser colocado na sua mão buzina para alertar este mundo. Vai ser necessário estar na sua mão cântaros vazios, corações dispostos a receber de Deus toda a orientação, todo o azeite. E agora, por último, colocados tochas acesas. Eu não sei se a guerra ou se a batalha seria à noite, mas isso não importa. As virgens prudentes que estavam ali à espera do noivo, quando a parábola do Senhor Jesus conta, diz que 5 tinha azeites e candeia acesa. Meus queridos, candeias acesas é tochas acesas. É o coração, é a alma aflita, ansiosa,
A noiva amada do Cordeiro está ansiosa para o grande momento do arrebatamento. É o grande momento de vivermos uma família viva, uma igreja unida em unidade, em comunhão, como a igreja, um pelos outros, todos por um, e a cada dia um orando pelo outro, buscando na igreja, em casa, num telefonema, no GC, numa mensagem, no WhatsApp, mas com um coração ardente, porque